Bom, vamos começar a nossa janela de análises aqui do 3 em 1, falando do pronunciamento do presidente Lula, né? Ontem ele fez pontuou alguns temas, né? Destacou ali a harmonia entre os poderes, a força da economia brasileira, a importância de alguns ensinamentos como compaixão, fraternidade, respeito ao próximo. Estava num clima de Natal, né? Aliás, a comunicação visual, inclusive, até chama um pouco a atenção. Mas, Gani, como que você enxerga, até comparando o que foi o pronunciamento do ano passado para esse? Um tom mais ameno? O que faltou ou o que poderia destacar também desse pronunciamento? Olha, foi um tom mais ameno, até porque no ano passado, né, era aquele ano logo após as eleições, então era um período bastante conturbado, dado tudo que aconteceu no Brasil. Agora, neste ano, eu vejo que foi um tom também melancólico, né, porque a população brasileira está insatisfeita com a volta da inflação, principalmente da inflação de alimentos. Vamos lembrar que foi promessa de campanha do governo a tal da picanha, né? E a picanha é um dos itens mais caros aí da cesta de Natal. Então há uma frustração muito grande em relação à perda do poder de compra. Não tem muito o que ser dito em relação a este Natal, foi uma mensagem absolutamente protocolar. E mais, Sérgio, de harmonia, tentar trazer uma mensagem mesmo amena, de fim de ano, de despedida. Ele deixou ou evitou abordar temas muito que gerassem, né, confusão, assim como, por exemplo, políticas mais específicas, desafios fiscais. Graças a Deus ele evitou falar sobre economia, porque as últimas vezes que o governo tem falado de economia, o mercado tem reagido muito mal e isso tem gerado uma especulação gigantesca e, infelizmente, o dólar ele vem numa crescente. A mensagem do presidente Lula, ela, infelizmente, não foi o que nós brasileiros gostaríamos de ter assistido, porque todo mundo espera uma mensagem de que, olha, vamos mudar a rota que não está dando certo diante do que o governo vem fazendo. Então é evidente que, como o Alan falou, a gente está sentindo no bolso, as coisas não estão indo bem, a inflação está subindo, a gente não tem um governo preocupado com responsabilidade fiscal. E a partir desse momento, o que o brasileiro espera é que ele faça essa meia-culpa e coloque ali em aberto para a população o que ele vai fazer de diferente, que é uma redução de gastos, cortar na própria carne, explicar para a população brasileira qual vai ser o cenário do prognóstico de 2025 que vai fazer com que nós voltemos a ter um poder de compra maior. E a gente não viu nada disso. A gente viu, mais uma vez, um discurso que vive de narrativas e narrativas que muitas vezes têm efeito somente a título de governo federal, porque nas eleições de 2024, municipais demonstraram que essa narrativa ela pode até colar em termos amplos, mas nos municípios ela não funcionou. Será que em 2026 o fato da economia estar indo de mal a pior não vai ser um fator preponderante também para que nós tenhamos mudança no governo? Zé Maria Trindade, na sua avaliação, faltou mesmo o presidente falar um pouco das expectativas, do que vai ser diferente agora de 2024 para 2025? Faltou também ele tocar nesses pontos mais sensíveis ou, na sua avaliação, fez certo ele trazer mesmo esse tom um pouco mais otimista de fechamento do ano, né? Véspera de Natal ali, enfim, trazer um tom mais ameno para essa conversa, para tentar até se aproximar com a população, com o eleitor? Olha, foi um tipo de cartão de Natal, daqueles Feliz Natal e Próspero Ano Novo, como uma empresa manda para outra, uma coisa impessoal. Isso não é exatamente a estratégia, o pensamento e o instinto do político Lula. Ele volta a se aconselhar de marqueteiros e tira essa essência, e eu não acho que isso não é bom. É preciso humanizar. E humanizar é trazer o povo para a realidade. Foi um ano tenso, um final difícil, e é um ano que parece que não acabou. As dificuldades estão aí, batendo as portas, com o dólar em alta, os juros futuros também crescendo muito, e dificuldades à vista. Então, era a hora do governo dizer, olha, foi difícil, está sendo difícil, mas nós estamos aqui. A ideia que está passando da economia é de que o governo está deixando tudo acontecer e isso não é bom. E não é bom também transferir para o povo
a responsabilidade de uma situação assim, né? Um governo eleito para dar uma vida digna e melhorar a vida do país. Foi um discurso protocolar que gerou por parte da oposição reações e em alguns locais isolados, inclusive reação de paneladas e tal, convocação desse tipo. Então, foi um cartão desses protocolares de Feliz Natal, como isso que está vendo aí. Um presidente da República tem que transferir ali, transmitir coragem, tem que transmitir ânimo numa situação assim, uma convocação de uma rede nacional, que é um momento sempre grave e sempre aguardado como um posicionamento de governo. Então, foi protocolar. Desculpa, Zé, te cortar. Você vê nessas reações até uma expectativa da população, do presidente diante desse pronunciamento, dele até fazer novas promessas, de trazer, de repente, o surgimento ou de novos programas, assim como ele anunciou em 2023, né? Por exemplo, o PAC, enfim, o Bolsa Família. Alguma coisa já projetando para o ano que vem, 2025? Pois era preciso, né? O Natal pressupõe uma humanização, né? A gente falou da possibilidade aí de anistia, da assinatura do decreto dele de perdão, de penas para alguns presos, exatamente essa cultura de que o Natal tem que ser humanizado, tem que ser verdadeiro e transmitir exatamente para a população a situação real do país. E, naturalmente, fazer o que você disse, uma promessa, né? Colocar um norte, uma linha a seguir no governo e, principalmente, fazer anúncios. Eu segui alguns presidentes da República na cobertura e no Natal sempre tinha, primeiro, uma grande ação que o próprio presidente Lula fazia com os catadores de lixo em São Paulo. Por questões de saúde, esse ano ele não foi, né? Mas é preciso, sim, fazer a presença do presidente da República num momento assim. E, repito, foi um pronunciamento muito protocolar, como se fosse um desses cartões de Feliz Natal que as empresas mandam. Agora, Gani, eu até comentei no começo, né, dessa comunicação visual dele, né? A gente vê ali uma árvore de Natal atrás, um ambiente residencial, ele ali estava com uma roupa mais despojada ali, informal, com esse chapéuzinho que ele está utilizando normalmente agora, depois que ele saiu, né, do hospital para se recuperar. Então, está num ambiente ali familiar, como o Zé disse ali, o típico cartão de Natal mesmo. Isso será que foi proposital também, para ele conseguir, de fato, se aproximar mais das pessoas, né, para ter as pessoas entenderem que ele está falando ali, gente como a gente, assim? Então, foi proposital, foi uma peça publicitária, mas sem vida. O Zé, com a sua genialidade, com a sua ironia fina que ele tem, ele descreveu muito bem exatamente essa metáfora do cartão de Natal. Quando eu disse protocolar, exatamente isso. Quer dizer, é uma peça publicitária, mas que não há uma identificação orgânica com a população. Diferentemente de outros mandatos, até porque a conjuntura era completamente diferente no seu primeiro mandato e no seu segundo mandato, né, com o país crescendo, dado toda a conjuntura internacional, desemprego baixo, enfim, né, uma inflação controlada. Ali existia um presidente muito mais próximo da população, gostasse ou não, ele era uma figura muito mais popular. Hoje, o atual presidente tem um certo distanciamento da população, ao contrário do seu opositor, que perdeu as eleições, esse sim acaba indo em aeroporto e levando multidões. Por isso que é uma peça publicitária muito bem feita, né, tudo muito pensado, mas que não cativou, deixou a desejar. Zaga, você também vai nessa mesma linha de pensamento? Você acha que, inclusive, que o governo ainda está com um pouco de olhar nas antigas edições, se a gente pode dizer assim, do governo? Olha, o governo federal e o presidente Lula não é a primeira vez que ele publicamente já disse que não está satisfeito com a SECOM, com a comunicação do governo. E agora, eu acho que foi a primeira vez que eles fizeram um teste. Eles mudaram completamente a imagem e a forma de se comunicar ali com o público, com o brasileiro, com o seu eleitor. Só que não colou. Ficou uma situação muito bem pontuada aqui, como esse cartão de Natal,
de Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e não é exatamente isso que o brasileiro gostaria de ter visto. O brasileiro, ele anseia saber como a vida dele vai ser impactada diretamente pelo governo federal. Como que a gente vai conseguir fazer com que o dólar tenha um valor reduzido, como que a gente vai conseguir saber quais serão os próximos investimentos em termos de infraestrutura. É isso que o brasileiro gostaria de ter ouvido. O brasileiro queria ter entendido como é que o presidente falou, precisamos ter uma harmonização entre os poderes. Só que as notícias que nós estamos caminhando, elas são opostas. A gente está vendo um poder judiciário brigando com o legislativo, que discute com o poder executivo, e a mensagem fica vaga, como se o brasileiro não tivesse noção nenhuma de política ou de noticiário. E a realidade não é essa. O brasileiro, cada dia que passa, está mais atento, tanto é verdade que o próprio presidente Lula ele não tem essa popularidade, pelo contrário, ela vem sendo cada vez menor. Então, eu acredito que agora, em 2025, peças publicitárias muito bem produzidas, agora, parabéns para quem fez, elas terão até um número maior, mas, de fato, ela não funciona, porque o que importa para o brasileiro é o bolso. Ô Zé, você acredita que o trabalhador, enfim, a população não está mais tão conectada com a cara do PT como ele era antigamente? Nunca houve assim, uma conexão total. A distribuição aqui dos eleitores e do povo brasileiro é de que parte apoia mesmo a esquerda, o PT, o PCdoB e alguns integrantes ali do PSB, né? E isso vai ali entre 20% a 30%. E a outra parte é da direita, que se identificou muito com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na faixa também de 25% a 30%. Quem move essa vitória para um lado ou para o outro é o centro-direita. Né? Esse centro que é o forte, que quando se alia à direita, produz a vitória, e quando se alia à esquerda, produz a vitória. O PT perdeu, vamos dizer, bandeiras importantes. Me disse um líder petista, de que é preciso fazer uma renovação no partido, e renovação de ideias. Ele mesmo me disse o seguinte, aquele discurso do Bolsa Família não vale mais, porque foi normalizado, ou seja, todos os presidentes defendem o Bolsa Família. Se transformou em uma política de Estado, e não é mais do PT. Passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que aumentou o valor e ampliou a possibilidade de conexão à Bolsa Família. Assim como o PSDB acabou com a inflação galopante do Brasil, normalizou. Ele fez um papel muito importante, recuperou credibilidade, deu a possibilidade ali de ser um país equilibrado fiscalmente, né? Quer dizer, os gastos e a arrecadação. Houve a normalização. O PSDB teria que pensar em novidades e não fez. Assim como o PT. Não dá mais, e isso quem me disse foi um líder importante do PT, para ficar ancorado em ideias que já não são mais novidade. Ou seja, foram normalizadas as bandeiras do PT. Então é preciso agora o partido ou se renovar, ou vai acabar, ou ficando do mesmo tamanho, ou até diminuindo. Ainda é um grande partido, né? É o segundo maior partido do Congresso Nacional, elegeu deputados e deputados importantes, assim como o PL, que ficou acima do PT, mas no equilíbrio. O grande comandante do Congresso é esse retrato da política. É o centrão que manda por ali. E Gani, quando a gente destaca, né, que ele fala da harmonia entre os poderes, ele enfatiza essa necessidade de respeito, de colaboração entre os diferentes poderes, coisa que a gente também comentou ontem, né, como está cada vez mais uma disputa entre eles, né, esse desequilíbrio, e sugere um esforço para pacificar as relações, especialmente com o STF. Ele dá um recado, mas ele também é meio que fala para si, assim. Pois é, exatamente. É absolutamente contraditório, porque, em grande parte, este tensionamento com os poderes decorre também de atitudes do governo federal. O governo, por vezes, não aceita perder no Congresso Nacional. Foi assim com o marco temporal, foi assim com descriminalização das drogas, com o aborto, com tantos outros temas, e acaba acionando o Supremo Tribunal Federal, ou aciona diretamente com seus representantes no Congresso Nacional,
Federal ou aciona por meio das suas linhas auxiliares, aqueles partidos que também têm uma ideologia muito parecida com a do PT. E aí tenta ganhar no tapetão. E é claro que isso vai provocando uma tensão entre os poderes. Por sua vez, o Supremo também, em vez de dizer se é constitucional ou não, ou ter o princípio da autocontenção e devolver, não, acaba pegando a responsabilidade para si, dobra a aposta e legisla. O Congresso briga por suas emendas, tudo isso vai gerando uma grande tensão entre os poderes e quem paga a conta é a população, que não se vê mais representada. E aí surgem outsiders na política e ninguém entende por quê. A resposta está aí, por exemplo, o fenômeno como o Pablo Marçal, entre outros, a resposta está aí. E Zaga, só para a gente fechar esse tema, outro ponto que a gente traz em destaque, né, que ele citou, foi a economia brasileira. Então ele fala que o Brasil possui uma economia forte e em crescimento, mas ainda reconhece que tem desafios pela frente. Você concorda com isso? Eu discordo, e claramente em razão dos números. A gente está aí hoje com a dívida pública beirando 80% do PIB. Isso é um desastre econômico. E o que eu gostaria de ter ouvido do presidente da República? Ele é o líder da nação, ele tem que mostrar como que a gente vai sair desse fundo do poço. E foi exatamente o que ele não fez. Quando ele vem com o discurso de que precisamos de harmonia e que está tudo bem, estamos com a economia forte, o brasileiro ele enxerga de um olhar assim, olha, essa pessoa ela não me representa, porque não é a minha percepção de vida. Eu estou com dificuldade nas compras no mercado, eu tenho dificuldade em ver, às vezes, a minha cidade, o meu estado ali não tem uma economia forte, muito em razão desse problema econômico que é do Brasil todo. O que eu gostaria de ter visto do presidente Lula falar era como ele iria realizar, por exemplo, essa harmonia ou o crescimento econômico. A partir do momento que ele fala que deve existir uma harmonia, ele tem que sinalizar. Muito bem pontuou aqui o Alan. Ele fez o contrário, ele fica forçando judicializações e age praticamente em conjunto com o Poder Judiciário. Logicamente que não é um conjunto na aceição da palavra, porém, as decisões do STF acabam muitas vezes favorecendo o governo. E isso faz com que a gente veja o Congresso se protegendo, se defendendo, se blindando. Vide as últimas decisões aí do STF e agora essa polêmica relacionada às emendas parlamentares que, após o término do Congresso, das sessões do Congresso, elas foram finalizadas e suspensas aí, inclusive com pedido de investigação pelo Flávio Dino, pela Polícia Federal.